Olá! Aprenda a relacionar-se para não enlouquecer, para não se esgotar, para não entrar em conflito. É um prazer ter você na nossa escola de ministério e hoje nós estamos na nossa série Soluções para os Problemas da Vida. E a aula de hoje é Relacionamento, a chave do sobrenatural. Isso mesmo. Você aprendendo a se relacionar não só consigo, mas com o próximo, com Deus, você vai descobrir uma chave para fluir em milagres aqui nessa terra. Então, é muito importante. E nós vamos começar em João capítulo 17 com uma oração que Jesus fez por mim e por você. Observe só. João 17, verso 20, diz assim: E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Então veja que Jesus está falando daquele que crê em Jesus. De mim, está falando de você. Ele diz, então eu estou rogando por esses. Esta é uma oração que Deus quer que seja respondida na minha vida e na tua vida. Agora observe que esta oração tem tudo a ver com relacionamento. Preste atenção. Verso 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim, e que o tens amado a eles, como me tens amado a mim. Veja que o tema e o alvo desta oração, sem dúvida nenhuma, é relacionamento. Nós em Jesus, Jesus no Pai, uma verdadeira unidade, um verdadeiro equilíbrio. Como é bom viver em harmonia, como é bom viver em equilíbrio, não é verdade? Quando a gente está em paz na família, com os amigos, em paz na sociedade, é tão bom. Viver em paz é uma bênção, gente. Mas quantos de nós não enfrentamos problemas seríssimos de relacionamentos? Então hoje eu espero que você possa perceber se está quebrando algum princípio para que esses conflitos de relacionamento que vêm acontecendo na sua vida possam realmente ser vistos e sarados. Nós estamos falando sobre essas soluções dos problemas da vida porque sabemos que nós entramos em problemas, em conflitos, quando nós quebramos princípios, sejam eles físicos, psicológicos ou espirituais. Você sabe, como na figura que nós sempre temos apresentado aqui, que o apóstolo Paulo faz a oração do Espírito, que todo o nosso espírito e alma e corpo sejam irrepreensíveis, estejam em equilíbrio para a vinda do Senhor Jesus. Deus quer você com uma vida equilibrada. Deus quer você com uma vida cheia do Espírito, vivendo em paz, vivendo também em paz nos seus relacionamentos. Deus quer você vivendo o sobrenatural de Deus. E é isso que nós vamos aprender com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia inspirada por Deus e pela revelação do Espírito, como nos relacionar. Então vamos ver, porque quando nós quebramos algum princípio físico, quando nós quebramos algum princípio psicológico, quando nós quebramos algum princípio espiritual, o conflito acontece. Então vamos detectar isso em nossas vidas e compreender, porque nós queremos de fato olhar a vida do ponto de vista de Deus. E aí o importante é, como nós temos falado, como reagimos a Deus, como reagimos às pessoas e como reagimos às circunstâncias. Circunstâncias essas que Deus já sabia que ia acontecer em nossas vidas. Então, é fundamental. E hoje, então, vamos entender uma coisa. Qualquer relacionamento que aconteça em qualquer nível, profissional, ministerial, familiar, social, qualquer nível de relacionamento, nós temos 4 pontos importantes para aprender. Então vamos ver. Relacionamento, a chave do sobrenatural. Precisa haver, primeiro, definição, comunicação, responsabilidade e autoridade. Em qualquer relacionamento, precisa ser definido quem é quem naquela relação. E não só definido quem é quem naquela relação, mas também ser comunicado a todos que estão naquela relação qual é a definição. E uma vez que foi comunicado aquela definição, a pessoa que foi comunicada essa definição precisa assumir uma responsabilidade. Assumindo uma responsabilidade, ela passa a ter autoridade. Você vai ver
que até no relacionamento, aliás, este é o nosso grande exemplo, Deus é o nosso grande exemplo, somos imitadores de Deus. A Bíblia fala para sermos imitadores de Deus. Se eu e você formos imitadores de Deus, nós vamos acabar com todos os conflitos, eu afirmo, com todos os conflitos de relacionamentos que nós temos. Porque Deus não vive em conflito. Deus não vive em problemas. Deus, então, vai nos ensinar esse princípio muito claro na palavra de Deus. E você vai ver que a unidade de Deus, que foi orada aqui para que nós possamos ter, essa unidade acontece entre si, porque Jesus fala, como tu, ó Pai, és um em mim, ou seja, ele está falando de um relacionamento. Se nós soubermos como eles se relacionam, e que há uma definição e que há uma comunicação, então há uma harmonia. Havendo harmonia, havendo unidade, meu querido, nós conseguimos solucionar os nossos conflitos de relacionamento. Então vamos ver esses 4 pontos de qualquer relacionamento. Então vamos começar pelo natural para irmos para a presença de Deus depois. Imagine que você vai ser contratado para uma empresa. Você abre a internet e lá está escrito assim: precisa-se de um funcionário na empresa X. O que você faz? Você vai até a empresa X, você se candidata, você passa no concurso, você é aprovado e você então passa a trabalhar. Primeiro dia de trabalho, eles falam então assim, ó, depois de você for contratado, eles dizem, olha assim, ó, você vai trabalhar de segunda a sexta, de 8 da manhã às 18 horas. Muito bem. Começa amanhã. Aí você chega no seu primeiro dia de trabalho, chega lá às 8 horas. Eles, quando te contrataram, já tinham uma definição do que você teria que fazer. Mas imagine que eles definem, mas não te comuniquem. O que vai acontecer? Você vai chegar lá no primeiro dia de trabalho, ninguém te comunica nada, provavelmente vai terminar o dia, você não fez o que eles definiram, eles vão te mandar embora injustamente. Por quê? Ora, se eles têm uma definição do que eles querem de você, é preciso então que eles comuniquem. Ora, você está aqui para trabalhar nesse escritório, você vai administrar o setor B da nossa empresa e eu quero que você faça 1, 2, 3, 4, 5, 6 serviços por dia nessa direção. Então, observe só. Houve uma definição e houve uma comunicação. Uma vez que foi comunicado para você essa definição, agora vem uma parte muito importante. É preciso que a pessoa que recebeu essa comunicação dessa definição assuma a responsabilidade. Se você assumir a responsabilidade do que foi te comunicado, você entra no 4º ponto do relacionamento, que é a autoridade. Você tem, então, autoridade naquele relacionamento da empresa. Então, de 8 às 18, você cumprindo a sua responsabilidade na autoridade que você tem, você vai conseguir praticar e alcançar a definição do que eles queriam. Provavelmente você vai ficar muito tempo nessa empresa, você vai ser promovido e você será uma bênção naquele lugar. Por quê? Porque você aprendeu a se relacionar na empresa. Eu digo, não só neste nível de relacionamento, mas em todos os outros relacionamentos. Familiar, espiritual, ministerial, social e até com Deus precisa haver esses 4 pontos acontecendo. Por isso, quando a Bíblia fala sede imitadores de Deus, nós vamos ver como é que o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam. E aí você vai entender que estes 4 pontos que eu estou falando aqui, eles acontecem. Então vamos para as Escrituras Sagradas e vamos ver. João capítulo 14, verso 28. Jesus falando, ouviste o que eu vos disse, vou e venho para vós. Se me amasses, certamente exultarias por ter dito, vou para o Pai. Olha o que está sendo definido, porque o Pai é maior do que eu. Há uma definição. O Pai é maior do que eu. Então, olha só. No relacionamento da unidade de Deus, há uma definição de que o Pai é maior que o Filho. Vamos agora para um outro texto. João capítulo 16, verso 13. Jesus dizendo, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Olha só, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Jesus continua dizendo, ele me glorificará. Então, olha só, uma outra definição importante. Olha só, o Pai é maior que o Filho. E o Filho é maior que o Espírito no relacionamento. Olha Jesus declarando, em João capítulo 8, verso 28, diz assim, disse-lhe Jesus, pois, quando levantardes o Filho do Homem, então conhecereis quem eu sou,
e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Tá vendo só? Existe sempre uma definição de quem é quem no relacionamento. Na medida em que está definido quem é quem no relacionamento, automaticamente, se assumindo a responsabilidade, você chega no nível de autoridade. Entrando nessa autoridade, há uma unidade, há uma harmonia. Então, olhando para a presença de Deus, mas é importante nós chamarmos a atenção aqui que veja só como funciona. Eles são um. Eles são. Há uma definição de diferença de autoridade, mas não de igualdade. Eles são iguais. Jesus Cristo é Deus, o Espírito Santo é Deus, o Pai é Deus. Vamos ver nas Escrituras Sagradas para não ficarmos com opiniões nossas. Olha só, Filipenses 2,6 falando de Jesus, diz assim: Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação, por roubo, ser igual a Deus. Então Jesus, ele é Deus. E não teve por roubo ser igual a Deus. Então, outra, João capítulo 1 diz assim, falando de Jesus: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória de unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Nós estamos dando esses versículos para que a gente possa, juntos aqui, entender que o fato de ter autoridade maior não significa que eles não são iguais. Eles são iguais. É Deus. Há uma unidade. Essa triunidade de Deus. Não há diferença entre eles. Há diferença na autoridade, na definição do relacionamento dessa unidade, quem é quem. E por isso, em todo relacionamento isto vai acontecer, quando nós olhamos para a presença de Deus. Dá para entender? E aí você vai ver o seguinte, olha só. O pai é aquele que sempre planeja. O filho, ou a palavra, é a substância do plano. E o Espírito Santo é aquele que executa. Você vai ver em muitas experiências na Bíblia que esta harmonia sempre vai acontecer, porque está definido. O Pai é maior do que eu, ele é o que planeja. O Filho, ou o Verbo que se fez carne, que estava com Deus e era Deus, este Verbo se fez carne, ele era Deus. Ele é a substância desse plano na mente do Pai. E o Espírito é aquele que executa. Então, nas Escrituras Sagradas, você vai ver constantemente isto acontecendo, porque houve uma definição, uma comunicação, se assumiu uma responsabilidade, ganhou-se autoridade, e aí os milagres começam a acontecer. Vamos ver lá em Gênesis. Observe só. Gênesis capítulo 1 diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Olha só, aí está Deus, o Pai, a fonte, o plano. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí está o Espírito Santo. Verso 3. E disse Deus: onde está o Filho? O Verbo. Haja luz. E houve luz. Que maravilha! Então olha só nesse exemplo, olha só. Sempre é assim. O Pai, a fonte. O Filho, a palavra, a substância deste plano que a fonte determinou, e o Espírito é o que executa nesta relação, nesta unidade. Então, o Espírito e a palavra geram vida. Quando você, por exemplo, estuda o nascimento de Jesus, por exemplo, olha só o que acontece lá. É bem interessante você estudar e analisar. Chega o anjo Gabriel para anunciar a Maria. E anuncia que ela vai conceber o Messias. Maria diz assim, mas como? Eu não conheço o varão. Então, olha só. Gabriel traz a palavra. A palavra está sendo liberada. E aí o Espírito virá sobre ela. Então, olha só. A palavra e o Espírito vão gerar vida. O Pai planejou. A palavra é a substância e o Espírito vai executar. Então, Maria pergunta para o anjo, como se eu não conheço o varão? Então ele já tinha enviado a palavra, a semente. E aí ele diz para ela, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá. Está entendendo? Palavra e o Espírito
vidas são geradas. A vida é gerada. E é assim que funciona o relacionamento. Na nossa própria salvação, o Pai planejou. Deus amou o mundo, que enviou a sua palavra, que enviou o verbo que se fez carne. E o que acontece? Deus enviou o seu Filho. E o Espírito é que vem em nós para executar esta palavra de tão grande salvação. Aleluia! Agora, então vamos caminhar juntos para entendermos este relacionamento que é a chave do sobrenatural de Deus. Se eu e você entendemos esta unidade de Deus, nós vamos ter a chave do sobrenatural. Porque aí nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E mais do que isso, você vai ver que o Espírito vem habitar em nós. E é nesse Espírito, é nesse fluir que nós precisamos caminhar para a chave do relacionamento. Então vamos voltar agora, já que você compreendeu a parte do sobrenatural, ou a parte dessa unidade de Deus, vamos pensar nos relacionamentos e veja se não é assim os conflitos que acontecem. Vamos, por exemplo, marido e mulher. Precisa haver definição de quem é quem. Então, num relacionamento, tem que haver definição, e a Bíblia traz definição. E aí diz assim, por exemplo, que o marido é o cabeça da mulher. Está definindo. Não significa que o marido, ele é, na essência do seu ser, ele é diferente da mulher. Não. Eles são iguais como seres humanos. Mas a diferença está na autoridade que é definida para o relacionamento. Então o que acontece? Está definido o que é o marido. Está definido qual é a responsabilidade do marido e qual é a responsabilidade da esposa. Na medida que o marido assume a sua responsabilidade, na medida que a mulher também assume a sua responsabilidade, aí há o quê? Uma unidade. Havendo uma unidade, haverá então o quê? Paz e harmonia nesse relacionamento. Como nós falamos aqui, quando se quebra as definições, então, há um curso chamado Casados para Sempre, deixe-me abrir esse parênteses aqui antes de prosseguir, ele é muito interessante, por quê? Porque ele traz muitas definições. Eu faço propaganda do Casados para Sempre porque é um sucesso, é bênção. E o que acontece? Ele traz definições de relacionamento, a definição do marido, a definição da esposa. Há uma definição que vem das Escrituras Sagradas, que aqui está definido. Aí você pode pensar, na verdade, né, que quando então, aí vem aquele problema, né? Ah, então a mulher tem que estar submissa ao marido. Nós falamos sobre submissão absoluta na nossa primeira aula, submissão absoluta, obediência relativa. Então, Deus não vai permitir nunca um marido que vire um ditador. Não. Ele vai ser tratado por Deus. E aí nós vamos aprender a nos relacionar. Também, Deus não vai aprovar uma mulher que mande, realmente que assuma uma função de planos que o pai não determinou. Isso também gerará conflitos. E aí você e eu precisamos aprender. Qualquer relacionamento precisa acontecer definição. Para lá, vamos definir as nossas responsabilidades. Por isso que Casados para Sempre ajuda muito, porque ele define o papel do marido e o papel da esposa. Também no relacionamento pai e filho, tanto para os filhos, tanto para os pais. Então, o pai não pode tratar sendo um déspota, sendo um tirano sobre o filho, porque a própria Bíblia diz: você vai destruir o seu filho. E vice-versa também. O filho também não pode desrespeitar o seu pai, porque vai causar problemas para a sua vida, para que viva bens e viva muitos anos sobre a vida, para que você possa se dar bem. Então, definir os papéis de cada um no relacionamento é muito importante. Amigos também têm isso. É importante definir os papéis dos amigos, quer dizer, qual é o nosso relacionamento. Pastor, ovelha, ovelha, pastor, em qualquer área, aonde você for, como nós falamos, você está debaixo de autoridade. E então é importante definir e se comunicar, porque o problema é esse, que às vezes o marido já definiu algo, a mulher já definiu algo, mas não comunica. A comunicação no casamento, a comunicação entre pai e filho, a comunicação entre
pastor e ovelha, ovelha e pastor, ela é fundamental para que a vida possa dar certo, para que você possa fluir de uma maneira boa. Então, é fundamental que haja este relacionamento. E aí, aprendendo sobre o sobrenatural de Deus, nós vamos voltar aqui porque nós falamos que relacionamento ela é a chave do sobrenatural de Deus. Se você aprende isso, meu querido, você não só vai se dar bem com os seus relacionamentos, definindo os relacionamentos, mas também você vai se dar bem no sentido do sobrenatural fluindo na sua vida. Por quê? É assim que nós, como filhos de Deus, devemos viver. Agora, como é que nós conseguimos viver isso? Vamos então para este passo importante, voltando para a oração em João 17. Diz assim, olha só. Eliseu, não rogo somente por esse, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Ele continua dizendo, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, eu em ti, para que eles também sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha só, o verso 22 é um segredo. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um. Eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como tens amado a mim. Então veja que o verso 22 ele é fundamental. E aí vamos voltar para esta figura para que você entenda, se você ainda não fez a aula sobre o propósito principal do coração de Deus, o propósito eterno de Deus, uma série que nós temos aqui na nossa escola, o propósito eterno de Deus, você precisa fazer para compreender isso. Se você está chegando aqui agora, eu recomendo que você faça para entender, porque nós não vamos voltar a algumas definições importantes dessa figura. Mas veja bem, o Espírito de Deus vem habitar em nós. A glória de Deus vem habitar em nós. O Espírito de Deus eterno vem habitar em nós. A glória foi dada a nós. Então preste atenção, não existe o poder da mente que vai conseguir você se relacionar bem consigo mesmo, com os outros e com Deus eternamente. Porque Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. É a glória dele em nós, é Cristo em nós, é esta presença do Espírito, é esta unidade do Espírito Santo em nós que nos faz viver este relacionamento sobrenatural, que nos faz compreender, que nos faz ter os olhos abertos para entender em cada relacionamento, e principalmente no relacionamento com Deus, estas definições que nós trouxemos aqui, a comunicação que nos foi dada, o assumir a responsabilidade e o viver em autoridade. Isto será fundamental. E o que vai acontecer a partir daí? Nós vamos desfrutar do sobrenatural também. E aí, como filho de Deus, nessa unidade do Espírito que habita em nós, olhando, sendo imitador de Deus, nós vamos nos relacionar com o sobrenatural. E aí aprendemos, então, um princípio importante, que a palavra e o Espírito geram vida. Assim, se nós queremos viver milagres de Deus, como Jesus disse, os milagres não acontecem porque eu quero, não só porque está escrito na Bíblia. Os milagres acontecem porque Jesus disse, eu nada faço por mim mesmo, como vejo o Pai fazendo. É preciso ter esta comunhão no Espírito, essa intimidade no Espírito, em adoração, orando no Espírito Santo, liberando a linguagem sobrenatural da intercessão, meditando na palavra, crescendo nessa intimidade com Deus. Eu vou descobrir que não é pela minha mente, é pela graça de Cristo em mim, é Cristo em mim, a glória que Ele me deu para que eu possa ser um com Jesus, já que Jesus é um com o Pai. Eu entro nessa unidade de Deus, que coisa gloriosa e preciosa. E a partir daí, você começa então a aprender o mover do Espírito na sua vida. Você tem o mover do Espírito Santo. Tendo o mover do Espírito Santo, como nós lemos em Gênesis. Vamos voltar a ler Gênesis, olha só. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então há um plano de Deus. Esse plano é comunicado para você. Você está andando com Jesus. Você está se relacionando com Ele. Ele comunica direções, Ele comunica profecia, Ele comunica orientações, Ele comunica sonhos, Ele comunica visões, Ele traz direções nesse relacionamento que está definido de quem você é. Você então assume aquela responsabilidade com Deus. Então, olha só, no princípio criou Deus os céus e a terra, a fonte que planeja. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se moveu, olha só, o Espírito se movendo, o plano de Deus sendo enviado, e disse Deus, haja luz e hoje houve luz. A palavra é liberada. Assim também, você vai se relacionar
comunicando a palavra para aquelas pessoas que você se relaciona, definindo quem você é, entendendo a definição de cada um deles, assumindo responsabilidade, e também no mundo espiritual, na igreja, entre as pessoas aqui nessa terra, porque ele quer isso, a revelação da glória dele através de nós. É Cristo em nós a esperança da glória, porque a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Aí quando o Pai te comunica algo, o Espírito está se movendo, e você diz, haja luz, haverá luz. Haja cura, haverá cura. Haja libertação, em nome de Jesus. Haverá libertação. Você entende que aprender a se relacionar é a chave do sobrenatural. Você aprende a se relacionar com Deus. Você aprende a se relacionar com a palavra. Você não faz nada mais por si mesmo, mas você entende que você está debaixo de autoridade do Deus Todo-Poderoso. Você entende que sem Jesus você nada pode fazer. Você entende que o Espírito Santo habita em vós, esse Espírito que executa tudo. E aí você então passa a viver o sobrenatural. Olha o que Jesus diz em Marcos capítulo 11. Que precioso é esse texto. Olha só, e você vai ler comigo. Nós já estamos caminhando para o final neste momento, mas Marcos 11 diz assim, olha só, precioso texto. Veja se não é assim. Verso 22. E Jesus respondendo disse, para que você depois entenda o contexto, Jesus, ele entra na aldeia e quando ele está indo, ele procura figos e não encontra, e diz para aquela figueira, nunca mais nasça fruto de ti. Ele entra e sai, quando ele sai, Pedro, o apóstolo, diz, mestre, a figueira que tu amaldiçoastes, ela se secou da raiz. Olha o que Jesus responde. E aí a chave do sobrenatural. E Jesus respondendo disse, tende fé em Deus, olha só, tende fé em Deus, esteja conectado em Deus, não no poder da sua mente, não no poder da humanidade, não, tende fé em Deus. Ele é a fonte de tudo. Se milagres vão acontecer, é porque você está conectado nessa fonte. Continue lendo comigo. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, olha a palavra sendo liberada, o Pai planejou, é liberada uma palavra para o teu coração, e você diz, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser será feito. Olha a maravilha. Então, mais uma vez, a palavra e o Espírito vindo, milagres acontecendo. Por isso eu digo, relacionamento é a chave do sobrenatural de Deus. Quando você entende esta unidade de Deus, onde o Pai planeja, onde o Filho é a palavra, ou a substância desse plano, e onde o Espírito se move para executar. Quando você tem essa iluminação, quando você tem esse entendimento, milagres vão acontecer em sua vida. Esta é uma aula muito importante. Eu espero que você tenha aprendido, que você possa, talvez, ouvi-la novamente, rever esta aula, para que você possa realmente assentar no seu coração. Relacionamento, então, vamos terminar falando, envolve, então, definição, comunicação, responsabilidade e autoridade. Nós vamos orar. Pai, eu oro para que cada um que está neste momento conectado possa, cheio do teu Espírito, caminhar na tua graça e realmente entender a maior de todas as definições do teu coração já comunicada pela tua palavra, Pai. Que cada um que está conectado conosco neste momento, ouvindo esta ministração, possa assumir a responsabilidade, ó Deus, em todos os seus relacionamentos, mas principalmente no relacionamento com a tua presença, com a tua glória, com o fluir do teu Espírito, Cristo em nós, Pai. Que seja assim, para que possamos viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Obrigado por ter você tido a graça, o carinho, o amor de estar participando conosco dessa escola de adoração e serviço, cujo objetivo, de fato, é adorar a Deus e manifestar tudo aquilo que um dia o Pai planejou no ventre da sua mãe quando te trouxe à existência. Há um propósito no teu coração. Juntos, estudando esses 66 livros e aberto ao Espírito Santo, vamos manifestar Cristo em nós e cumprir o propósito. Até a próxima aula, se Deus quiser, e viver.